Boa Estamos ao tarde, vivo. boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores. Estamos aqui para acho que é o terceiro programa da medicina integrativa, né? Que vai muito bem, obrigado. E, e hoje estamos aqui com a Ariana e a Natasha Bacum. E eu vou passar a palavra para a Ariane e depois ela vai passar, a gente vai fazendo um bate-bola aqui, não é, Ariane? E aí ela Sim. passa a palavra para mim e tal, e a gente vai brincando aqui e vamos fazer um programa que eu acho que vai ser bem interessante. Pode, pode tomar as rédeas aí, Ariane. Boa tarde a todos. No podcast passado, eu havia colocado, né, a questão das competências e dos talentos, né, para que a pessoa conseguisse assim reconhecer o que ela traz, né, para a vida em sociedade, né? E não só para o desenvolvimento dela, como também para essa troca com a sociedade. Então, eu sugeri que a gente, então, hoje, fizesse um podcast com esse exemplo. E o exemplo mais próximo que eu tinha era da minha filha, que eu observo assim que, desde criança, ela gostava, ela tinha uma criatividade muito grande, né? Desde pintura, massinha, arranjos, brincadeira com roupas, né? E sempre assim com um toque ela própria, ela sempre saía assim diferente, né? Por mais que ela tivesse, porque você compra, né, aqueles vestidinhos, assim aqui em casa mais de menina mesmo, né? Mas também teve a fase da Xuxa, teve, enfim, outras, e ela sempre com um toque dela. Então, eu identifico como um talento que depois ela conseguiu aprimorar através dos estudos. Então, ela fez uma faculdade, né, de moda, que é uma faculdade de referência, que é a Veiga de Almeida, e também cursos de pós-graduação em São Paulo, enfim, ela foi se aprimorando aqui no Rio também, e ela, então, para mim, é um exemplo de como que a gente consegue localizar, né, e ela também localizar e desenvolver. Então, hoje para que a gente consiga perceber esse exemplo. Dentro do trabalho dela, o que eu comecei também a observar é que ela tem uma preocupação com a questão da autoestima. Então, não só ela vê a questão da estética, né, porque você tem todo um trabalho de estética, estudo de corpos, estudo de rostos, né, qual é o estilo do rosto, mas ela tem também uma preocupação de ver a pessoa, porque às vezes aquela peça, né, ou aquele acessório não combinam com a pessoa, mas a pessoa ela gosta daquilo, ela se identifica com aquilo. Então, eu vejo uma preocupação dela em fazer esse casamento, né? O estilo da pessoa com aquilo que vai favorecê-la, né? Então, eu acho que esse trabalho, eu fui observando, as pessoas ficam assim com uma estima elevada, que eu acho que é importante, é um conhecimento a respeito de si, né? Como é o corpo dessa pessoa, como é o rosto dessa pessoa, qual é o estilo dessa pessoa, né? Não só a nível de roupas, acessórios, mas também o cabelo, né? O óculos, quer dizer, ela leva tudo em consideração. Então, eu percebo que hoje é um instrumento importante que, obviamente, na medida do possível, a gente consiga adquirir, né? Eu adquiri o meu, contratei assim como profissional para poder me orientar e também descobrir algumas coisas a meu respeito. Então, eu acho que é um exemplo bom, importante, para que a gente abra essa discussão aqui.
Então, a palavra está com você, Helena, para fazer as Não, perguntas. a palavra agora vai estar com a Natasha, porque ela não deu a cara a tapa, ainda não disse que veio. Vamos lá, Ué, Natasha! estava esperando ser chamada. Ah, Mas agora já fui apresentada, não tenho mais apresentação para fazer. Assim, uma coisa muito básica, né? Eu sou formada em design de moda, que ela já falou, mamãe já falou, e sou pós-graduada em pesquisa de comportamento de consumo e fiz FGV, fiz Fashion Business na FGV também. Trabalho como consultora de imagem desde 2009, né? Já tem aí bastante tempo. mas olha só, para mim esse programa hoje é um desafio, né? Porque eu fiquei refletindo. Veja bem, nós temos um programa que é a medicina integrativa. Então, eu comecei a refletir através de um viés cultural, porque não é a minha área, né, claro? Então, nós temos um objetivo básico nesse programa de hoje, né? E qual é? Eu acho que, eu não sei, se eu estiver errado, depois você vai me corrigir, Natasha. É discutir o corpo, ou os corpos, em todas as suas dimensões e particularidades, né? E visando o bem-estar através de uma harmonia, não é? Não é isso que se trata? Que vai desde o seu meio ambiente, né, atua até a inserção na sociedade, nos papéis que desempenha nesse meio sociopolítico, cultural e econômico e tudo, né? Então, a gente tem uma pretensão muito grande, apesar da gente ter que ir devagar, com o andor, que o santo é de barro, mas aí eu fiquei pensando filosoficamente também, né? Então, eu disse, era bom dar um rolé sobre o pensamento filosófico em relação à aparência versus essência. E aí a gente vai ver que, mesmo na filosofia, né, esse tema não é destituído de sentido ou de preocupação. Não é uma coisa rasa, de jeito nenhum. Entendeu? Porque, desde sempre, o homem se representa ou se apresenta se mostrando, metaforicamente, vamos dizer assim, pela maneira como se veste, seja pela pintura corporal, pelos adereços em várias partes do corpo, pelo preparo do cabelo, pela indumentária ou minimalista, no caso dos indígenas, né? Só com uma tanguinha, tá? Ou cobrindo todo o corpo, e inclusive o rosto, como os árabes fazem, de modo geral, né? E numa viagem que eu fiz à Índia, me chamou muito a atenção a preocupação da mulher com o seu visual, que é uma preocupação assim que vai dos pés da cabeça, mas literalmente. Os dedos dos pés, os dedos da tudo, é dos pés à cabeça, né? E outra coisa também, mesmo as operárias de obra, porque a mulher lá na Índia trabalha em obra como operária, sabe? Pegando material pesado e fazendo muro, fazendo não sei o que, construindo. Entendeu? E ali elas lindas, assim como a rainha de Sabá. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Então, eu já dei a minha palhinha e depois eu vou voltar falando alguma coisa filosófica. Tá bom, Natasha? Aproveita essa minha provocação. Então, é isso mesmo, né? A cultura ela influencia diretamente na forma como a gente lida com o nosso corpo, com a nossa aparência mesmo. Então, depende muito do que a cultura local exige da gente e como a gente também vai se comportar no sentido de obedecê-la ou não, né? Acho que a gente está caminhando para tempos um pouco mais livres, onde as pessoas já têm um entendimento maior dessa diferença de ser o que se espera e ser o que se é de fato. Então, a gente está começando aí, é claro que aos trancos e barrancos, porque não é uma coisa fácil, né? Ter que lidar, enfim, com anos e anos de construção social. Então, a gente está caminhando para realmente se reconhecer e poder ser, de fato, quem se é. Porque até então, a gente está vindo de uma história
onde, por exemplo, a mulher que ingressa no mercado de trabalho num primeiro momento tem uma imagem extremamente masculinizada, e aí você também vai esbarrar em questões de quando a mulher, dentro de um ambiente muito corporativo, se apresenta de uma forma um pouco mais feminina, ela, por muitas vezes, acaba sofrendo assédio. Então, cria também um conflito, né, entre qual é esse limite, até onde eu posso ser quem eu sou de fato e ficar segura nesse lugar. Então, tem muitas questões que englobam isso. Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas têm procurado cada vez mais se sentirem bem com o seu próprio corpo, com a sua própria aparência, procurar caminhos, porque essa ideia dessa perfeição, né, ou desse modelo que se tem hoje em dia, de corpo, de tudo mais, ele é extremamente irreal, né? A gente tem visto campanhas aí, inclusive, contra o uso de filtro, desses filtros de internet que as pessoas usam bastante, e alteram o tamanho do nariz, o tamanho da boca, enfim, e usam muito Photoshop. Então, a gente acaba ficando muito contaminado por exemplos que são irreais. E isso, principalmente para quem está crescendo, né, os adolescentes, por exemplo, ficam com um referencial extremamente distorcido do que é um corpo possível, né? Porque existe essa questão, né? Existe o que é o que parece que é normal, mas que é normal só na internet, o que de fato é um corpo possível. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender que não existem regras no sentido de a gente não pode começar a determinar o que é bonito, o que é feio, mas sim de começar a descobrir o que funciona para a gente e o que não funciona. Porque muitas vezes o que a gente vai estar sendo estimulado a consumir, a pensar e a ter como ideal de imagem, não vai funcionar para a gente, porque inclusive não ressoa com quem a gente é de fato. Não sei se eu consegui te responder bem, mas você me diz. Não, mas eu acho que é muito flagrante assim, né? Você, às vezes, quer... fiquei pensando... você quer ser igual a todo mundo, né? Sim. Então, você encontra uma juventude que você olha assim, uma cópia, um é a cópia fiel do outro, mesmo tipo de roupa, a mesma tatuagem. Se todo mundo quer botar a barriga de fora, aí é todo mundo de barriga de fora em relação às mulheres, os homens querem usar a barba, e todo mundo de barba, não sei o que lá. Então, é um modelo assim, muito quase que da tribo. Aí me remete, exatamente por isso que me remete a como é que era. Não existia uma individualização nas tribos, não é mesmo? Então, você tinha aquele mesmo cocar, aqueles mesmos desenhos, ou eu estou enganada, mas havia uma padronização, porque você tinha que se identificar com o quê? Com a tua tribo. Então, sim, hoje, eu acho que tem as duas coisas, né? Você olha para os jovens e os vê, de uma certa forma, como uma tribo. Assim, todo mundo tem que fazer tatuagem no corpo, todo mundo tem que não sei o quê, entendeu? Então, eu concordo. E você está dizendo que nem sempre você vai... como é que é? Você vai, para você se impor, não, mas ter mais confiança, ter uma autoconfiança, você deve seguir o grupo ou você deve seguir o teu padrão individual? É essa dicotomia entre o individual e o grupal que me confunde um pouco a cabeça. Eu não saberia analisar hoje, agora, como o que se passa na cabeça do jovem e qual seria o ideal, né? Se vai corresponder a uma melhor adaptação dele nessa sociedade, nesses fazeres, se isso é melhor para ele ou se não é. Eu não sei. Então, quando você fala em tribo e você fala dessa questão de uma padronização, me vem muito na cabeça uma ideia de hierarquia, né? Então, por mais que dentro de uma tribo você tenha ali uma padronização cultural, né? Você tem ali um universo cultural que leva todo mundo mais ou menos que para o mesmo caminho, ainda assim, ali dentro você tem uma hierarquia.
Então, eu não sei até que ponto existe, né, porque não sou profunda conhecedora desse tema, mas eu não sei até que ponto você realmente pode se destacar, né? O que eu penso é que quando você pertence a um sistema, existem várias formas de pertencimento, né? Você pode pensar igual aquelas pessoas, você pode ter interesses similares, você pode fazer parte de um mesmo grupo corporativo. Agora, a sua imagem não necessariamente precisa acompanhar a imagem daquele grupo. E isso, para mim, é o que vai levar ao destaque, é ser quem de fato você é. Tanto que, quando a pessoa tem uma demanda de se representar de fato, mesmo de uniforme, ela consegue fazer isso. Porque ou ela vai usar um batom diferente do que desse efeito manada, ou ela vai prender o cabelo dela de uma forma diferente, ou ela vai usar um tênis que, se for obrigatoriamente padronizado, talvez ela coloque um broche, ou talvez ela incremente com alguma coisa. E eu acho que a referência que a mamãe fez no começo da live tem muito a ver com isso, porque eu mesmo numa situação escolar, e a gente está falando aí, sei lá, de 20 e poucos anos atrás, eu nunca usei o uniforme da escola como tecnicamente foi para ser usado. O padrão, você fugia do padrão. Eu não me sentia representada naquela roupa. E eu acho que é muito importante para você se sentir você se colocar para o mundo como de fato você é. Então, aquela roupa que uniforme, ele não me representava. Então, eu usava uniforme, claro, porque senão eu não podia entrar na escola, enfim, em algum momento eu seria expulsa. Mas eu usava um tênis que era muito característico, eu tinha alguns acessórios que eu usava, eu brincava com um cinto, quando chegava a época de inverno eu adorava, porque eu podia explorar os casacos, enfim, a minha mochila. Eu nunca usei o uniforme de uma forma padronizada. Então, eu acho que pertencer a um grupo não necessariamente significa que você vai se vestir em tempo integral igual àquele grupo, entendeu? Eu lembro que uma vez, assim, falando de coisas antigas, uma vez eu estava viajando com minhas amigas e, na época, estava na moda um tênis branco que todo mundo tinha, era um Cat. E era tipo assim, era quase como uma pandemia desse tênis. Qualquer lugar que você fosse, as pessoas usavam esse tênis, assim, bem no meio da nossa adolescência. E a gente estava caminhando e passaram os meninos e mexeram com a gente, falaram assim, gostei da menina de tênis branco. Quando a gente olhou para baixo, todo mundo estava de tênis branco. Então, a gente não fazia a menor ideia de quem que eles estavam falando. Isso depois, obviamente, virou uma piada no nosso grupo, que, inclusive, é um grupo que tem estilos muito distintos, né? Cada uma tem um estilo completamente diferente da outra, mas é um grupo que tem uma história em comum, tem uma referência escolar em comum, é um grupo que cresceu junto. Então, eu acho que, muitas vezes, se colocar igual, entrar no meio, assim, é muito mais um esconderijo por medo de errar ou por medo de se destacar, e uma falta de autoconhecimento, que se eu não sei quem eu sou, como que eu vou me vestir de uma forma X ou Y? Então, é mais fácil eu copiar o que está ao meu redor. Eu vejo muito mais dessa forma, entendeu? Então, entendi. Eu acho que existem referências, sim, de meio, e vão existir sempre. Nós somos influenciados subjetivamente 24 horas por dia, né? Inclusive por nós mesmos e pelas pessoas com as quais a gente convive. E eu posso te dizer isso porque, em geral, quando eu faço um atendimento de uma cliente que pertence a um grupo específico, eu faço o atendimento daquela cliente, ela faz o processo dela, automaticamente ela começa a se vestir de uma outra forma, a se cuidar de uma outra forma, e 99% das vezes eu acabo atendendo 3 ou 4 pessoas do ambiente de trabalho dela. Por quê?
porque ela contamina o ambiente dela também. Então, à medida que ela começa a ir para o trabalho, e, enfim, para aquele ambiente dela, onde ela está mais arrumada, onde ela está se sentindo melhor, porque tem isso, quando a gente está confortável, a gente tem muito mais liberdade, a gente consegue ser quem a gente de fato é. Então, ela, no próprio ambiente de trabalho dela, acaba me trazendo outros clientes, porque as pessoas falam, nossa, mas você está diferente, nossa, mas você está bonita, nossa, mas você está mais segura. O que aconteceu? O que você fez? Então, eu acredito muito nisso. É um processo que, se você for falar em termos de imagem, chega a ser um pouco terapêutico, de fato, porque é um autoconhecimento sobre o seu corpo, sobre o seu rosto, sobre o que você quer comunicar, sobre os seus objetivos, porque também tem isso. Tem muita gente que peca também. Por quê? Porque às vezes a pessoa gosta de uma coisa, né? Cresceu admirando aquela coisa por N razões, mas para aquele meio, para aquela funcionalidade, coloca a pessoa às vezes num lugar de fragilidade, né? Como eu já tive clientes, por exemplo, que trabalhavam em empresas de engenharia que eram praticamente só homens trabalhando, e tinha ela e mais uma mulher, e ela não se sentia ouvida, não se sentia respeitada, mas também se apresentava de uma forma que também não ajudava. Então, por exemplo, assim, para dar um exemplo bem concreto, eu fui mexer na roupa dela e mexi no armário, fiz um detox de armário, fui ver o que ela estava usando, fui entender o que ela estava fazendo. E aí eu perguntei, você leva comida? Como é que você sai para almoçar? E aí, simplesmente, ela levava comida para o escritório e ela levava isso numa marmita infantil. E era um momento que as pessoas partilhavam a mesa, então quem estava ao redor também percebia isso. Então, ela, inconscientemente, se apresentava de uma forma mais infantilizada. E isso também, obviamente, influenciava na forma como os colegas a viam e na credibilidade que ela tinha no trabalho dela, embora ela fosse uma pessoa extremamente capaz e depois, inclusive, trocou de empresa, enfim. Mas eu acho que você está tocando num ponto importantíssimo, que é a pessoa não se dar conta do que ela está transmitindo, né? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa acha que ela está não só transmitindo uma mensagem, como também falando, né, assim, algumas questões. Eu estou pensando agora na psicologia, né, que às vezes a pessoa acha que, não, mas eu falei isso, e às vezes não, você pensou que falou, mas você falou outra coisa. Então, isso é importante, essa dissonância, né? Mas você colocou outros dois pontos que eu queria acentuar. Um é em relação ao que é detox de armário, que eu acho que é importante esclarecer, e a outra, que você está colocando assim muito a importância dessa parte profissional. E aí eu paro para pensar que realmente hoje, se a gente analisar o número de horas por dia, a gente praticamente fica na questão do trabalho, né? Então, o trabalho passa a ser um elemento fundamental, principalmente durante a semana. Nos fins de semana, você vai ter eventos, né? Você pode ter um casamento, você pode ter um velório, você pode ter um aniversário, aí, dependendo do aniversário, pode ser uma boda de ouro, de prata, enfim, e até um aniversário comum, né? Mais 30 anos, por exemplo, eu acho que é uma data bem comemorativa. Então, queria que você falasse um pouco, assim, porque parece que você está trabalhando muito mais com pessoas assim que estão dando atenção a esse lado profissional, por vários motivos, né? Principalmente, eu acho que é a coisa do tempo. Durante a semana, realmente, o profissional toma conta, né? Embora a gente também tenha esse evento o híbrido, né? do online, né? Mas tem também o presencial. Então, como é que você está vendo essa questão do investimento na roupa de trabalho, né?
Não, eu acho que a roupa de trabalho acaba ocupando um espaço muito grande, de fato, por essa questão. Acaba que, a maior parte da semana, né, a pessoa está trabalhando. Mesmo tendo a questão do home office, isso ficou como uma pauta. Então, assim, tem a questão da câmera e tal, faz muita diferença, sim, mas algumas pessoas voltaram parcialmente e acaba influenciando também, porque muita gente acabou se largando completamente nesse processo de ficar trabalhando de casa, né? E isso, obviamente, não ajuda em nada, inclusive na produtividade. Tem vários estudos que comprovam isso, que se você não tem um hábito de ter uma rotina, de levantar, de se arrumar, enfim, essas práticas todas, você acaba não tendo um dia tão produtivo. Sobre o detox de armário, é uma etapa do trabalho que acontece depois das análises, né? Então, primeiro eu vou fazer uma análise de cores, uma análise de coloração pessoal, para entender quais são as cores que, de fato, valorizam a pele daquela pessoa. E isso ajuda a reduzir manchas, sinais, enfim. A gente vai entender qual é a cor de cabelo que funciona para aquela pessoa, os tons de maquiagem e tudo mais. Tem análise de tipo físico, que é justamente para a gente entender quais são as modelagens que comportam, que favorecem mais o corpo daquela pessoa. E isso vai ter uma variação muito grande e vai ajudar muito na hora de fazer as compras. Então, por exemplo, ao invés da pessoa pegar uma loja inteira para experimentar, ela já sabe, olha, esse modelo aqui para mim é bom, esse modelo para mim aqui é ruim. Então, ela já começa a ter uma noção e fazer uma pré-seleção mais interessante, mais eficaz, antes de entrar no provador, né? Quando a gente vai falar... E aí, dentro disso, ainda entra o visagismo, que é onde a gente vai ver a parte de rosto, então, de corte de cabelo, armação de óculos, se for necessária, entre outras coisas. E o passo seguinte é o desenvolvimento de estilo, que é justamente onde a gente faz a conexão da personalidade da pessoa com o estilo dela. E isso tem que obrigatoriamente estar alinhado com os objetivos e necessidades daquela pessoa. Então, também não adianta, dando um exemplo sem ser de um meio de trabalho. Eu tenho muitas clientes que, depois que foram mães, perderam o referencial de estilo. Por quê? Porque eram mulheres que viviam muito arrumadas, andavam muito de salto, e depois que a criança nasceu, elas não conseguiam mais, porque iam abaixar, a roupa estava curta, iam correr atrás da criança, estavam de salto. E aí, na falta de saber o que fazer, elas começaram a fazer qualquer coisa. E esse qualquer coisa foi se largar. Então, assim, e se largar, que eu digo, ter uma imagem que elas não se sentiam bem com elas e na qual elas não investiam nada para construir. E tem essa necessidade de um investimento mínimo que a pessoa precisa parar e se olhar no espelho. Ou, peraí, deixa eu vestir essa calça com essa blusa. Vai custar 5 minutos, mas ela precisa parar. Então, tem essa área da maternidade, né? E levando para um aspecto mais afetivo, eu tenho uma cliente que, quando ela me contratou, a principal queixa dela é que ela se via como homem da casa. Ela falava isso muito abertamente, ela inclusive falava que não tinha nada a ver com uma relação sexual, com nada disso, que ela amava o marido dela, que, enfim, que não era uma questão, mas que ela se sentia o homem da casa, que ela se via nesse lugar e tal. E voltando à história do detox de armário, quando eu fui fazer o detox de armário dela, ela só tinha peças masculinas dentro. Então, na verdade, ela se sentia o homem da casa, mas ela se colocava como o homem da casa. Porque as camisas do marido dela, ela pegava emprestado, botava dentro do armário dela e usava. Do filho também. As calças dela eram absolutamente masculinizadas. Ela não tinha um vestido e nem uma saia. Então, assim, existe o que acontece dentro, mas eu acredito que, da mesma forma que a gente influencia no sentido de, quando a gente está bem, a gente transparece estar melhor, eu também acredito que, quando a gente faz um esforço para estar melhor por fora, a gente acaba organizando um pouco o que está dentro. E, no caso dela, teve muito isso, né? Porque eu acho que o espelho, ele cumpre esse papel
você fica ali se vendo. Então, eu até brinco que quanto pior eu tô, se for um dia muito ruim, eu tô muito montada, porque é isso, é o esforço que você está fazendo ali fora de tentar organizar um pouco o que está dentro. E eu acho que não tem problema nenhum de onde vem, desde que o caminho seja para uma melhora. Então, se está vindo de fora ou se está vindo de dentro, não importa. O que importa é que eu acredito que através desse autoconhecimento, de você saber o que te valoriza e de você também, obviamente, né, atenuar suas questões aí, porque é isso, na verdade, o trabalho é um trabalho que a gente vai atenuando questões, é óbvio que você encontra você tem ali uma referência maior de quem você é, e aí com isso você se sente melhor. Eu acho Ô, que ela está Natasha, tocando. Fala, Helena. Fala você, aqui, Helena. é porque eu estou fazendo aqui um contraponto, né? Então, estou achando interessante e até corroborando o que você está dizendo, né? Eu quero voltar aos filósofos, né? Que o Hegel afirmava categoricamente que a aparência de forma alguma é secundária. Em comparação, ele estava comparando a essência, né? Então, porque a gente, quando fala em aparência, diz, mas isso aí é muito superficial, né? Isso aí é muito raso, não tem isso também, né? Mas podemos ir também a Sartre, o conhecido filósofo do existencialismo. Então, ele nos dirá que a existência precede a essência. E, nesse caso, teríamos, antes de valorizar a aparência, muito embora ele vai mostrar em seguida a importância da essência, né? Claro que ele não deixa de dar importância a essa essência, ou seja, ao conteúdo, né? Se não somos profundos, ele dizia, é necessário nos inventarmos e também nos reinventarmos sem cessar para mantermos minimamente as relações com os outros. Então, é isso, é como as pessoas nos veem, porque o que você fala, olha só, tem uma história que o que você está falando está vindo, parece que está vindo de dentro, né? Mas aí você quer também mostrar alguma coisa que é de fora para dentro. Mas esse fora para dentro, a Natasha está nos mostrando que também vem de um dentro, né? Com certeza. Da cabeça que vai organizar esse fora, não é isso? Eu então, acho. É uma troca, né? O dentro está fora e o fora está dentro. Como é que é isso? É isso, porque, na verdade, se você não constrói uma imagem em cima da essência da pessoa, você cria uma fantasia. E personagens, eles não são sustentáveis. Então, não adianta você criar uma imagem do nada para um cliente, desenvolver, sei lá, para uma data específica ou para uma reunião específica, enfim, uma imagem de um personagem que não seja a essência dele, porque ninguém consegue interpretar o tempo inteiro. Então, aquilo vai por água abaixo. Né? Então, a essência, ela é o que é transmitida através da imagem quando se faz um trabalho sério, né? Um trabalho de uma imagem estratégica, sim, uma imagem com objetivo, sim, mas ainda assim uma imagem com essência. Porque é isso, ninguém consegue interpretar 24 horas por dia. Então, se você não for quem você de fato é, você não sustenta aquela imagem. Eu queria complementar, por exemplo, ela falou de uma mudança, né? Quando a pessoa, então, tem filho. Então, não é mais uma mulher solteira, é uma mãe. Mãe é entidade, né? Mãe não é algo comum, né? É uma entidade. Muito bem. Começou. Então, eu estou pensando assim nessas mudanças, porque, por exemplo, tem essa situação que aí é isso, você amamentando, eu me lembro de amamentar meus filhos, a impressão que eu tinha era que todo mundo já conhecia meu seio, porque é aquela coisa de toda hora, né? Essa é a minha ideia, não acontecia na prática, não, mas eu ficava assim, eu tô nua aqui, né, para amamentar.
Então, tem essa situação da mudança, eu acho que na mulher é maior por conta dessa história da amamentação e também de você cuidar da criança, a criança nos primeiros anos, né? É fundamental essa conexão com a mãe, né? E também eu fico pensando assim, por exemplo, a questão da idade, né? Você passar de 30 para 40, de 40 para 50, de 50 para 60, de 60 para 70, quer dizer, a roupa, né? Ter que acompanhar um pouco esse movimento, né? Quer dizer, como é que a gente encara isso? Porque nem sempre é uma coisa fácil, né? Mas eu sempre usei vestido curto, aí, de repente, já não dá mais para usar o vestido curto, né? Não é E, nem e... Como é que é? Não ouvi. a vida não é estática, né? A gente vai, a gente muda, as prioridades mudam, e além da idade, enfim, que eu não acho nem que seja uma questão maior, né? Mas a gente muda de estilo ao longo da vida por várias demandas, né? Ou porque naquele momento a pessoa precisa correr atrás de uma criança de 1 ano, ou porque num outro momento ela está extremamente focada no trabalho e quer ser promovida, ou porque ela está numa outra etapa da vida. Então, assim, a gente muda, as prioridades mudam. Uma hora a prioridade é um filho, outra hora a prioridade é a casa, outra hora a prioridade é o trabalho. E é claro que o estilo ele vai passeando dentro disso. Então, consultoria de imagem não é algo que se faça uma única vez na vida. Uhum. A partir do momento em que você busca um outro foco, que você está num outro momento, que você não está se reconhecendo com aquele armário, você refaz. Porque é, de fato, um trabalho para ser feito em momentos de transição, onde você não se reconhece mais num ponto e ainda não sabe qual é o outro ponto onde você precisa chegar. Então, assim, ajuda muito nesse processo de você se reencontrar dentro daquilo. Mas é claro que os trabalhos eles vão se repetindo, porque é isso, a vida não é estática, os problemas mudam, as questões mudam, e é claro que a gente também, o corpo muda, o estilo muda, a demanda muda, muda tudo. Então não adianta achar que você vai ficar ali presinho, meu estilo é esse, e fechou uma questão, porque não vai, porque não é assim, a gente muda mesmo, as prioridades mudam, sabe? Então, Mesmo não que tem. o corpo permaneça o mesmo, porque tem gente que chega a uma idade bem assim diferenciada, mas aquela roupa às vezes ainda cabe e aí ela vai mantendo, né, aquele guarda-roupa, mas tem a necessidade da mudança até por conta das questões internas mesmo, né, que ela vai passando, né? Mas Eu, eu queria eu só que você explicasse o que é o detox de armário e que você falasse um pouco da questão masculina, né? Porque o homem também, a gente percebe, ele tá num movimento de meio que acompanhar a mulher, né? No sentido assim, de, por exemplo, você vê homens usando muito mais produtos de beleza para cuidado com a pele, cuidado com o corpo, a questão do cabelo, né? Queria que você falasse também um pouquinho, mas primeiro explicasse essa coisa do detox de armário, que eu não sei se ficou claro. Então, deixa eu deixar mais claro. O detox de armário, ele acontece depois dessas análises, então, com base no estilo da pessoa, na cartela de cores, no tipo físico e no visagismo, a gente seleciona as peças que, de fato, funcionam para aquela pessoa e que estão dentro do armário dela. E aí é claro que é a critério do cliente, porque as pessoas acham que eu sou esquadrão da moda. Eu não sou esquadrão da moda, eu não obrigo ninguém a tirar nenhuma peça do armário. Mas eu vou mostrando por A mais B por que aquela peça não valoriza o corpo dela, ou por que aquela cor não valoriza. E aí a ideia é que você tenha dentro do seu armário só o que de fato funciona para você. Então você exclui muito tempo que se perde, como por exemplo, eu vou fazer uma viagem. Tem gente que quando vai montar uma mala precisa experimentar todas as roupas que está levando, porque não faz nem ideia se a roupa cabe ou não cabe. Então, isso poupa muito tempo
E aí tem uma outra questão do detox de armário, para mim, ainda mais importante, que é o fator sabotador. Porque eu tenho muitas clientes que, às vezes, entram em processo de emagrecimento durante a consultoria, e aí depois eu até explico melhor por que isso acontece. Mas essas pessoas, vamos supor, a pessoa precisa perder 20 quilos, ela perdeu 10, aí ela está num dia ótimo, se sentindo super bem, com uma autoestima incrível, ela vai num evento e ela resolve que ela lembrou de uma roupa que ela resolveu experimentar para usar naquele evento. Quando ela veste aquela roupa e a roupa não cabe, pronto, acabou, foi tudo por água abaixo, a autoestima foi para o pé, ela vai se sentir frustrada, e aí ela esquece que ela perdeu 10 quilos dos tais 20 que ela queria perder. Então, assim, todos os ganhos que ela teve durante o processo, eles literalmente são perdidos. Então, por que o detox de armário acontece? Porque o ideal é que você não tenha dentro do seu armário fatores sabotadores, ou seja, peças que não caibam em você ou que não te favoreçam. Isso vai te agilizar na hora de se vestir e, ao mesmo tempo, não vai criar esse recurso de penalidade se você não tiver dentro daquela roupa. Então, se realmente tiver uma roupa que você quiser muito guardar, enfim, você acha que você não vai conseguir comprar outra depois, eu sempre aconselho a colocar dentro de uma caixa e trocar de cômodo, para não ficar no mesmo cômodo do armário. Não cair na tentação. Não cair na tentação. Quer dizer, essa pessoa, ela tinha um peso, ela engordou 20, então ela precisava emagrecer 20. Mas como ela emagreceu 10 e a roupa não coube, ela ficou frustrada e decepcionada com ela própria, e ela entra nesse processo de desvalorização, né? De menos-valia. É a mesma coisa quando as pessoas acham que elas têm que esperar emagrecer para começar a fazer consultoria de imagem, quando, na verdade, o processo ele é inverso. Porque o que a consultoria faz ela te dá hábito de se cuidar. É isso que acontece. Então, a pessoa começa a se maquiar todo dia, se vestir todo dia. Isso, é claro que é um passo de cada vez. E aí, nesse autocuidado, a pessoa vai se sentindo mais estimulada para fazer outras coisas. Então, o processo é o contrário. Não é para a pessoa emagrecer primeiro e depois procurar uma consultoria de imagem. Isso pode até acontecer, como acontece às vezes com pessoas que fizeram bariátrica. Mas, quando a pessoa está fazendo um processo lento, o ideal é que a pessoa comece mesmo a fazer essas observações e a se cuidar mais a partir desse ponto, porque isso, inclusive, estimula o processo de emagrecimento. É muito comum as pessoas passarem pelo processo de consultoria e depois perderem peso. Você está dizendo, Natasha, em resumo, que é para a pessoa não se prender a imagem que é refletida no espelho, né? Mas sim a aparência naquele momento aos olhos dos outros, e ponha outros nisso, né? Das mais diversas pessoas, das relações. Se ela está indo para uma festa, ela vai encontrar outras pessoas que vão vê-la de maneira diferente, né? E outra coisa também que eu queria, você acho que já fez referência, mas eu quero solidificar essa questão, é a palavra que é em latim, persona, né? Que é o significado de uma máscara de teatro, né? E eu acho que na cena mundana há muito essa confusão, né? Entre uma fantasia do o que você quer ser, né? E a realidade dessa tua aparência. Então, vai se imiscuindo ali, havendo um conflito com a essência da pessoa, em qualquer viés, né? Às vezes positivo, às vezes negativo, né? Então, eu acho que essa questão da aparência ela tem que ser trabalhada na concomitância dessa essência, não é? E você faz isso no seu trabalho também? Você reforça esse outro lado? O meu trabalho tem uma parte de escuta ativa muito grande, né? Por razões óbvias, né? Porque eu tenho a referência da minha mãe. Enfim, psicologia meio que sempre
existiu dentro da nossa casa. Mas eu acho que o que acontece é isso, eu tenho uma preocupação muito grande com quem de fato a pessoa é, e eu tenho pavor de fórmulas prontas. Então, eu não acredito dentro da minha área num trabalho que ele já vem pré-montado. Eu trabalho com cada cliente de um jeito diferente. Eu tenho uma cliente que eu adoro, inclusive, que tem uma história super bonita, que eu morro de orgulho dela, e que ela, no começo, ela tinha muita dificuldade, inclusive, de se expressar. Então, eu trabalhava com ela música. Eu descobri que funcionava, que ela conseguia, pela música que ela me mandava de manhã, explicar o que estava acontecendo. E a gente criou... Olha! E aí ela mandava uma música, eu respondia com outra música, entendeu? E aí... Interposta pessoa! A música era interposta pessoa. Era totalmente... Foi a sorte. Hoje, graças a Deus, assim, eu fiquei super feliz porque na semana ela, enfim, ela foi mãe e aí ficou um tempo presa nesse processo da maternidade e tudo mais, e ela tinha várias questões com a mãe dela que ela não queria transferir para a filha em termos de imagem, e aí ela foi fazer esse trabalho de consultoria justamente para que isso não acontecesse, porque ela tinha muita vergonha de quando a mãe ia buscar ela na escola, sabe? Ela tinha algumas questões assim. E eu fiquei muito feliz, porque há 2 semanas atrás ela me mandou uma foto lindíssima falando que era o primeiro dia dela no trabalho novo. Então, assim, não existe uma fórmula pronta. Para cada cliente eu trabalho de uma forma diferente, porque não é a minha forma, não é só... O que vai determinar como eu vou trabalhar é quem é o cliente. O cliente meio que já vem com isso. Então, eu não tenho como pré-estabelecer qual vai ser o método que eu vou usar com aquele. O fato é que, por alguma razão, talvez por preocupação, talvez também por comprometimento com o meu trabalho, eu busco sempre uma forma de conseguir que aquele cliente se expresse para eu poder entender o que, de fato, ressoa com ele. Então, quando a pessoa não é capaz de falar, eu peço colagem, eu peço desenho, eu peço outras coisas que me tragam essas informações. E aí, sim, a gente consegue conectar com a essência daquela pessoa. Muito criativo, né, Helena? Achei bem interessante. Claro. Eu queria que você falasse, Natasha, da questão masculina, do homem. Né? Então, homem é muito prático, né? Eu acho que diferente das mulheres que eu vejo que querem aprender e fazer sozinhas, inclusive é um dos objetivos do meu trabalho, assim, é passar o conhecimento. Os homens não, os homens querem uma cartilha pronta, porque eles meio que não ligam, eles querem uma coisa prática, eles querem assim, só me diz aqui, se for essa situação, o que eu uso? Se for na outra situação, o que eu uso? Então, eu vejo que é uma demanda que vem muito mais por um apelo externo do que interno deles. Eles, grande maioria, salvo algumas exceções, de fato não têm interesse. Eles só não querem estar mal na situação. Eles não querem errar, mas eles também não estão muito afim de aprender. O processo deles é um pouco diferente. Mas é interessante, é uma visão... Porque aí a gente começa a perceber, né, a diferença entre homens e mulheres, né? Que tem, de fato, uma diferença, assim, uma diferença de perspectiva de vida, de maneira de estar no mundo, né? É bem diferente, sim, são mais práticos. E depois eles acham que estão sempre bem na fita, né? Eles não estão se preocupando muito. Quem quiser que se preocupe, eles não, eles são os gostosões, né? Não, eu estou me lembrando aqui de um congresso que eu fui, e aí um deles estava usando um terno, porque aí tinha que ser um traje formal, estava usando um terno, mas o terno não fechava. Aí alguém comentou, né? Olha, fulano, você está com uma barriga e tal, o terno está fechando. Por que você não compra outro terno? Ele, mas eu só uso de vez em quando. Então, a cabeça dele, o fato de usar de vez em quando era um passe livre para ele estar ali com aquele terno que visivelmente não cabia mais nele. Né? Não cabia mais, né? Essa foi muito engraçada. Chega a ser cômica, né? Chega a ser cômica.
Mas as olha só, Fala, Helena. não, é porque já estamos quase indo para os finalmente, mas ainda tem 10 minutinhos aí. E o que você gostaria de puxar também mais aí? Eu pensei dela falar a questão das crianças, que eu percebo que hoje a criança está muito assim, está com muita demanda, né, em relação à mãe, né? Outro dia eu encontrei com uma grande amiga e ela me falou o seguinte, que a netinha dela, que tinha feito 9 anos, tinha ganho dinheiro dos avós e o que ela pediu foi skincare. Eu falei, 9 anos skincare. Ela queria skincare, ela queria batom, ela queria maquiagem, né? Então, assim, como que está essa demanda, né? E os avós, né? Principalmente os avós, também os pais, porque no caso ela pediu até para a mãe, não foi nem para essa minha amiga que é avó, não. Para que levasse numa loja para poder ela comprar o que ela estava precisando, né? Então, assim, e tem esse trabalho com criança, você já fez esse trabalho com adolescente, essa faixa etária de puber e adolescente, que, na verdade, não é criança, né? Puber e adolescente. Antes dela te responder, deixa eu agregar também uma outra história que eu passei com o filho do meu sobrinho, que eu disse, eu quero te dar um presente, mas você escolhe o que você quer. Sabe o que ele escolheu? Tem um menino que tem 14 anos, eu acho. A idade dele é tipo 14 anos. Olha, se eu pensasse, eu não ia conseguir nunca resolver esse embrólio. Ele me pediu um perfume. Olha só. Olha só. Eu achei isso assim tão inédito para mim. Eu não consegui entender até hoje qual o significado para ele. Eu não sei se ele já estava com as namoradinhas e queria estar cheirosinho. A minha aposta seria essa. O que essa. se conclui, mas eu achei interessante, porque, olha, garoto de 14 anos quer tudo, né? Mas você dizer que ele vai querer um perfume é muito engraçado até, né? Era um perfume específico, é isso? Ele sabia qual era o perfume? Ele me deu o nome do perfume que ele queria, que era para eu comprar pela internet. Então, ele pesquisou e chegou à conclusão que era aquele, e considerando a faixa etária, ele está nesse movimento de conquista. Isso é bom, se a gente vê pelo lado do despertado das uma meninas, imagem, né? Também, veja bem. É uma imagem. É a imagem olfativa, é uma imagem olfativa. É verdade. Porque quando a gente fala imagem, né? A gente pode imaginar... Existem formas da gente trabalhar a imagem através do olfato. Eu vou dizer isso por algumas questões. Eu uso o mesmo perfume há 22 anos. Olha. E virou uma assinatura minha. Então, quando eu encontro pessoas que eu não vejo há muito tempo, as pessoas me abraçam e falam: nossa, eu estava com saudade desse seu cheirinho. Porque são muito... virou uma assinatura de imagem minha. E tem alguns de algumas áreas, como, por exemplo, maquiadores, cabeleireiros, que a gente pode trabalhar dessa forma, porque cria-se, de fato, uma identidade através da memória olfativa. Isso é um fato. Perfume faz, sim. Enfim, qualquer odor, na verdade, né? É a mesma coisa. Se você conhece uma pessoa que tem mau hálito, o que aquela pessoa vira referência de mau hálito, né? Todo mundo comenta: nossa, fulano tem mau hálito, né? Então, isso faz parte da construção da imagem da pessoa. Qualquer tipo de odor que esteja ali, né? Não é uma forma. Para o bem ou para o mal, né? Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. As crianças... A única coisa que eu tenho para falar de criança, eu não atendo criança e não acho que criança deva fazer consultoria de imagem, em hipótese alguma. Até porque, em termos de coloração, só se consegue ter uma exatidão de cartela mais lá para a puberdade, sei lá, uns 13, 14 anos, por aí. 15 mais certo, assim, mais redondo que 15 você consegue fazer, porque você tem mudança de coloração de cabelo, de textura, de várias coisas, então eu realmente não indico fazer.
Tem criança que faz quando é atriz de comercial, essas coisas assim. Às vezes a mãe quer fazer por conta disso, mas enfim, não acho que criança tem que fazer consultoria de imagem. Criança só não pode ser ensinada a guardar roupa para ocasião especial, porque isso depois me dá muita dor de cabeça quando a criança cresce, porque existe um negócio muito maldito dentro da minha área que se chama roupa de ficar em casa. Eu tenho pavor de gaveta de roupa de ficar em casa. É o maior sabotador de autoimagem que existe. As pessoas insistem. E eu tenho convicção que a galera que tem a gaveta de roupa de ficar em casa era porque ia brincar com a roupa que estava e a mãe gritava: vai trocar de roupa antes. Essa roupa é roupa de sair. E aí a pessoa cresce com a ideia da roupa de sair na cabeça dela, e isso me dá muito problema no meu trabalho. Então, pelo amor de Deus, não ensinem as crianças a guardar as roupas para uma ocasião especial, até porque elas vão crescer, vão perder em 6 meses, e era melhor ter usado a roupa do que não ter usado. É verdade. Sobre as crianças, é só isso que eu tenho para falar. Sobre adolescente, eu faço sim, atendo sim, acho muito interessante, acho que facilita e ajuda nesse processo de desenvolvimento, mas é um trabalho muito mais lúdico que eu faço. Então, é pautado em outras questões, algumas resoluções quando o adolescente entra em alguma crise específica com algum ponto do corpo, que, assim, não pertence só aos adolescentes. Nunca, nesses anos todos, desde 2009, eu atendi uma pessoa que tenha virado para mim e tenha falado: eu estou super satisfeita com o meu corpo, eu não mudaria nada, enfim, nada me incomoda. Normalmente a pessoa vem com alguma demanda de algum incômodo que pode existir. E com os adolescentes não é diferente. Então, é uma forma deles começarem a trabalhar isso antes do tempo, né? E focar no que é possível ser resolvido em 5 minutos. Porque as pessoas sofrem com é sempre uma projeção de futuro. Então, é assim: mas eu tinha que estar assim para ir nesse evento. Mas é uma projeção de um futuro distante que ela não vai conseguir resolver naquele tempo. Então, o que eu sempre indico é, quando você estiver se olhando no espelho e alguma coisa te trouxer incômodo, foca no que você consegue resolver em 5 minutos. Eu consigo arrumar meu cabelo melhor, eu consigo me maquiar melhor, eu consigo colocar acessórios mais interessantes. Porque, às vezes, cara, não, a barriga que está te incomodando, ela não vai sumir ali naquela hora. Você pode usar. Não tem manto da invisibilidade do Harry Potter, né? Eu estou pensando também, Helena, deixa eu só fazer uma observação. Na roupa de dormir, né? Que às vezes assim, você está com uma companhia interessante ou é casada, e aí a roupa de dormir também não colabora, né? Tem pessoas que não fazem isso. Eu estou me lembrando. É a roupa de ficar em casa. É a roupa de ficar em casa. Esqueceu disso. A roupa de dormir é a roupa de ficar em casa. Sem máscara, sem máscara. Pior do que a roupa de dormir. A roupa de ficar em casa, em geral, ela é manchada, rasgada, ela é péssima. Em geral, com certeza. Mas isso é uma constante. Isso é uma constante de todo mundo. Eu também tenho minha roupa de ficar em casa. Mas olha só, eu queria, para finalizar assim, o programa, são várias reflexões de um filósofo mais concentrado, né? É o Feuerbach. Ele diz assim: é sem dúvida o nosso tempo. Prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. E eu ainda completaria dizendo: o invólucro ao conteúdo. Aí eu queria que a Natasha comentasse e a gente desse por terminado depois desse comentário delas. Se a Ariane também quiser fazer algum, ótimo. E seria a nossa finalização do programa. Uma historiadora que ela já, enfim, em várias entrevistas ela já pontuou que nós que vivemos nesse tempo seremos estudados através das imagens que nós geramos hoje em dia,
né? Porque antigamente a gente estudava os nossos antepassados por manuscritos, né? Pergaminhos e coisas do tipo. Então, nós, muito provavelmente, segundo a sua historiadora, que agora me fugiu o nome, nós seremos estudados através do que a gente gera de imagem, porque a gente vive num mundo de imagem, né? É o tempo todo celular, TikTok, Instagram, rede social, essas coisas todas. Então, a gente está o tempo todo sendo influenciado por isso tudo. Quando houve lá a fala da criança que queria o skincare, é aquela história, o exemplo arrasta. Então, se ela vive num meio onde as pessoas fazem skincare, ou se ela entra no YouTube ou em qualquer outro programa e ela fica recebendo aquelas informações de que ela precisa fazer skincare, ela vai querer o skincare dela. Isso é o que acontece, né? Então, eu acho sim que a gente é bombardeado o tempo inteiro. Eu acredito piamente que, em função disso, né, e de uma consciência de que, de fato, a nossa imagem pode realmente abrir e fechar portas, isso é um fato indiscutível, né? Você pode facilitar ou não a sua entrada em algum lugar, enfim, a sua movimentação ali, mas eu, particularmente, não acredito nisso quando é feito dessa forma de fantasia de personagem, porque eu acredito que isso é insustentável. Então, eu só acredito que imagem e essência precisam necessariamente andar de mãos juntas, assim, de mãos dadas, porque não tem como você sustentar uma imagem se aquela imagem não pertencer à sua essência. Mas que existe, de fato, uma preocupação muito grande, e isso está bombardeando as crianças e a nós mesmos o tempo todo, isso existe. Tanto que um dos grandes pulos do gato do meu trabalho é quando existe uma moda nova, uma tendência nova, você ser capaz de reconhecer, de julgar do seu ponto de vista, né? Porque isso é uma questão de valor, você definir o que é bonito, o que é feio, você define na sua cabeça para você se aquilo é bonito ou se é feio, mas para além de entender se aquilo é bonito ou se é feio esteticamente para você, você precisa entender se aquilo conversa com quem você é. Porque senão você cai na armadilha da moda, que é produzir milhões de coisas o tempo todo, coisas diferentes, e você ter um consumo desenfreado ali. Né? Então, é fundamental você entender quem você é, qual é a sua essência, para você ter, né, essa autonomia de compra, essa responsabilidade de consumo, ou seja, consumir de fato o que te representa e o que você vai usar. Eu finalizaria o seguinte, com uma frase de Vinícius de Moraes, que as feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental. E se eu trago essa frase para o podcast de hoje, eu acho que você está dizendo o seguinte, que não existe pessoa feia, né? Existe pessoa que talvez não esteja isso, não tenha localizado essa essência, não esteja investindo nela, na imagem dela, né? Para que ela consiga valorizar e colocar todo o potencial que ela tem. Queria agradecer seu tempo e dizer que eu te amo, tá, minha filha? Também te amo, mãe. Então, agradecemos aí a quem assistiu ao vivo, quem vai assistir depois, e vamos dar por encerrado o programa de hoje. Muito obrigada, Natasha. Obrigada, Helena. Obrigada. Sua mãezinha querida.